O Augusto falou que, professor, você sempre teve uma oratória e dicção tão boas e considera importante ter uma memória, uma boa memória para seguir na área acadêmica? Eu agradeço a generosidade. Não sei se eu tenho uma oratória e uma dicção muito boa. Eu peno pra caramba para gravar os vídeos aqui. Tenho que gravar várias vezes, me enrolo. Nas lives, não sei de onde vocês tiram essa oratória boa, mas eu recebo o elogio. Em relação a se eu sempre fui assim, não faço ideia. Eu acho que não. Tem um ponto de virada que aconteceu ali na minha vida é, de aluno, de aprendizagem. Tem dois pontos principais de virada. Um deles é quando ia pegar a recuperação final em matemática, na oitava série. Acho que era isso, na oitava série. Na época era oitava, depois primeiro ano, né? Então era o último ano do fundamental. E aí um professor de literatura meu, que é o Alfredo, uma figura muito marcante na minha vida escolar, e não só, ele teve uma conversa comigo, falando assim. Na época sempre tirava notas medianas. Não era um péssimo aluno, não, mas não estudava, não tinha caderno. O que eu pegava de orelhada nas aulas, eu ia para a prova com isso, geralmente não era o suficiente. Então não é que eu era um gênio também que nem prestava atenção na aula e ia bem na prova. Não, eu ia medianamente na prova, perdia média com frequência. É, não lia, por exemplo, literatura, eu não lia literatura, fui começar a ler, mesmo depois disso, eu comecei a ler literatura com 17 anos. É, mas aí, esse professor de literatura teve uma conversa comigo e ele falou que eu tinha muito potencial, que ele via em mim, assim, uma pessoa é, que não tinha descoberto ainda que gostava de estudar, é, que se eu me desse se eu desse uma chance, né, para estudo, para enfim, teve uma conversa nesse sentido, tipo assim, que me fez pensar que eu poderia mais. E ele me colocou para sentar na primeira carteira, eu ficava geralmente no fundão. E aí a partir desse período, eu comecei a prestar atenção na aula, por um esforço, assim, uma questão de esforço mesmo. E para prestar atenção na aula, como eu não consigo prestar atenção na aula calado, porque eu fico disperso. Então, para conseguir participar da aula, para conseguir ficar na aula, eu ficava interagindo o tempo inteiro com o professor. Tanto que um professor meu, inclusive, me chamou publicamente de uma mala sem alça e sem zíper. As palavras foram essas, ipsis literis. É um professor que eu tenho um grande apreço por ele também. Não vou falar o nome aqui, mas é um professor que era muito gente boa e tal, mas ele fez questão de me descascar publicamente, porque realmente eu meio que enchi o saco, assim, os professores falavam alguma coisa, eu falava, mas por que isso? Eu ficava apertando, entendeu? E isso coloca a pessoa numa situação meio incômoda. Mas era a forma que eu tinha de sobreviver ali às aulas. E aí, a partir desse momento, ali, primeiro ano, eu comecei a ser um aluno de nota, né? Comecei a ser um aluno acima da média, que eu nunca tinha sido de forma alguma, nem nada perto disso. Pelo contrário, era um aluno abaixo da média. E aí, inclusive, eu lembro de um amigo meu, o Douglas Bicalho, um grande abraço para ele também, que com certeza não está assistindo essa live, mas ele chegou para mim um dia e falou assim, cara, o que aconteceu com você? Você era burro. Isso eu acho que, tipo assim, no segundo, no terceiro ano. Eu lembro bem disso até hoje. Então, assim, amigos meus de infância, né? Esse cara era colega meu desde criancinha. Então ele notou uma mudança ali, né? Então esse foi um momento marcante. Outro momento marcante foi quando eu saí da minha primeira graduação, que é um mistério tremendo e fascinante, só que sem fascínio nenhum e nem tremor nenhum, só mistério mesmo. Que eu fiz uma primeira graduação, comecei a fazer uma primeira graduação antes de fazer história, aí eu saí, porque o meu projeto com essa graduação era totalmente esdrúxulo, que eu não posso revelar aqui de forma alguma. E aí eu fui para segunda. No período entre a primeira e a segunda graduação, eu comecei a estudar. Eu tive que estudar porque o primeiro vestibular que eu fiz estava tudo muito fresco na cabeça, porque eu tinha acabado de sair do ensino médio. O segundo, não. Eu estava distante, sei lá, de química, eu não sabia a menor ideia que a terminação OH vira o quê. Então eu tinha que voltar nessas coisas e tive que estudar. E nesse processo de estudar para o vestibular, para o segundo vestibular que eu fiz, eu peguei um livro de filosofia. Era um livro didático do ensino médio mesmo de filosofia, tipo uma apostila de filosofia. E comecei a ler e fiquei assim totalmente fascinado por história da filosofia. E aí isso me abriu muito para começar a querer entrar nessas discussões de filosofia. Então eu comecei a pegar outros livros de filosofia, não fontes primárias, mas
pegava alguns livros, peguei de fontes primárias, eu peguei Nietzsche, por exemplo, para ler nessa época, peguei Diálogos de Platão para ler nessa época, mas em geral eu lia livros secundários de filosofia, tipo de história da filosofia, tipo do Bertrand Russell, história da filosofia do Bertrand Russell, li o História da Filosofia do Kenny, Sir Anthony Kenny, enfim, comecei a ler nessa época e comecei a ler literatura nessa época. O primeiro livro de literatura que eu li por vontade própria foi O Hobbit, que eu gostei muito de ler. Depois eu li As Coisas Escalaram Muito Rápido e eu já estava lendo O Mito de Sísifo, que é um livro que eu não recomendo que ninguém leia, mas é um excelente livro. Aí comecei a ler o Emile Cioran, comecei a ler Eliade, livros totalmente desestruturantes para qualquer psicológico saudável, mas sobrevivi por uma graça divina. E aí consegui ler num estágio um pouco mais estável outras coisas e por aí foi. E estamos lendo até hoje, né? Pretendo ler enquanto eu puder ler e aprendendo. Mas é basicamente essa a minha trajetória. E você perguntou também assim, né? E você considera importante ter uma memória boa para seguir na área acadêmica? Olha, todo mundo fala que minha memória é muito boa, menos a minha esposa. Por quê? Quem que tá errado? Nenhum. Todo mundo tá certo nessa história, especialmente minha esposa. Por que ela fala que eu tenho uma memória ruim? Porque ela fala um negócio comigo sei lá, festa. Ah, hoje tem festa de fulano de tal. E eu não lembrava. Ou então ela faz um planejamento. Olha, vamos fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu já esqueci. Ou ela fala pra fazer uma coisa, tarefa doméstica, e eu não lembro. Ah, pendura a roupa pra mim? Penduro. Aí eu não penduro. Ou seja, aí ela acha que eu tenho uma péssima memória. Mas o que acontece? É que tem coisas que atraem muito a minha atenção. Pendurar roupa não é uma delas. E quanto mais atenção eu tenho em determinada coisa, mais isso grava na minha cabeça. Então, quando eu tô lendo, sei lá, um assunto que eu tô ali totalmente imerso e começo a ler, aí leio outro livro, leio outro, eu não preciso fazer nenhum esforço para lembrar disso, porque aquilo me marca. Então tem muitas coisas que me marcam. Eu vim aqui me defender. Agora, tem coisas que realmente, para certas coisas, minha memória é péssima. Então, a minha recomendação é o seguinte: precisa ter boa memória para seguir na área acadêmica? Eu acho que precisa ter muito interesse no assunto que você vai se dedicar a ele. A memória é consequência. Eu vim aqui te expor, É, publicamente. é, Não é que sua memória é ruim, aham, sua memória é boa, para é, aquilo que te interessa. é, Hoje aconteceu um fato, aham, o Henrique não reconhece uma pessoa que tá todo dia aqui em casa, ou toda semana, aham, e ele não reconheceu, e eu já tinha falado que essa pessoa tinha amigos em comum com a gente, aham. e ele ficou incrédulo. Tipo assim, Não, não não fiquei acredito que essa incrédulo. pessoa tá aqui nesse aniversário, de onde? E eu fiquei assim, meu filho, eu já te falei isso já Pois mil é. vezes. E aí, quando eu terminei de falar com ele isso, eu falei, não é que sua memória seja ruim, sua memória é ótima, mas é porque você não tem interesse em certos fatos E o que chegou aí? e tá tudo bem, né? Assim, entre altos e baixos a gente sobrevive. Mas é isso. Isso, A sua isso, memória não é ruim, isso. só não tem interesse. Perfeito. Vem cá. Não sei se o microfone pegou. Se o microfone não pegou, melhor É, pra mim. E segue o baile. Dei voz à minha esposa aqui. Se a voz dela foi captada ou não, já não é responsabilidade minha. Ai de mim, ai de mim. O Gustavo falou que arrisco dizer que sua trajetória é impossível sem a universidade pública. É, com certeza. A minha trajetória acadêmica foi 100% a universidade pública. É, e é isso. E uma universidade pública de qualidade, né? Que é a UFMG, que sempre foi CAP 6 ou 7, né? Que são as notas máximas do curso de História. É, às vezes colocada número um, no mínimo número 3 no ranking das universidades públicas de História no Brasil. Então eu tive o privilégio realmente de ter professores fantásticos, assim, né? Com currículos absurdos O meu professor de História Antiga, o José Antônio W. Trabulsi, foi aluno eu não sei se é do Levesque, não sei se é do Pierre Levesque, eu acho que é aluno de mestrado ou doutorado do Levesque, né, que é uma das principais autoridades assim de história antiga da época dele, né? Um autor francês e pessoas assim realmente muito gabaritadas.